E agora a gente tem que fazer o famoso chuveirinho, né? Sim. Esse. Caraca, tá em câmera lenta o bagulho ali. Não sei se tu tá vendo as coisas rápido. É que pra mim o negócio sai instantâneo, mas pra ti. Aqui ele sai um pouco atrasado, mas tá, tô entendendo. Então, beleza. Daí agora a hora que a gente faz a multiplicação aqui, vai ficar X, 12x e aqui 33, né? isso. E agora nessa situação, cara, a gente tem que fazer o seguinte: juntar número que tem x com número que tem x, número que não tem x com número que não tem x, beleza? Sim. Uhum. Portanto, esse cara vai para o outro lado do igual. Quando ele vai para o outro lado, ele tem que trocar de operação. Vai diminuindo. Exato. E do outro lado, 33 já está, não troca, mas esse tem que trocar de operação. E vai ficar positivo. E, finalmente, aqui, você pode fazer 2x menos 12x, é tipo R$2 menos R$12. Tu vai ficar com 10, Menos 10x. exato. E aqui vai ficar 37, né? 20. Porque soma, né? Tá certo, é soma. Isso. Então, agora o negócio é o seguinte. O 10, na verdade, o menos 10, ele está multiplicando x. Uhum. Nosso objetivo nesse problema é achar o valor do x. Para isso, o x tem que ficar sozinho. Sozinho. Então passo dividindo, né? Exatamente, passa dividindo. Só que tu vai passar dividindo tudo, o menos 10 todo. Tá, mas Ok? daí ele não iria como mais 10? Não, ele passa dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Passa tudo dividindo. Como eu te falei, aqui a hora que a gente passou menos 4 para o outro lado, e ele era negativo e ficou positivo, ele troca de sinal porque ele troca de operação. Ele estava Sim. subtraindo o x aqui, tá vendo? Sim. Então ele vai para o outro lado somando, a operação que troca. Tá. Aqui você quer deixar o x sozinho. Então, como o menos 10 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Ok? Uhum. Bem, eu moro em Portugal. Aqui eles ensinam as coisas direito. O Brasil é uma zona às vezes, né? Sim. Ó, daí o que acontece é o seguinte: na realidade, você não está passando para o outro lado. Na realidade, o que você está fazendo é dividindo os dois lados por menos 10, sacou? Sim. É isso que tu faz, na verdade. Percebe? E daí vai acontecer uma coisa muito legal: menos 10 dividido por menos 10 corta e sobra só 1, né? A gente nem Uhum. coloca esse 1, sacou? Então O essa meu é a professor ideia. explicou dessa maneira também. Ah, maravilha. Ele explicou certo, exatamente. Só que a gente está tão acostumado a falar, ah, passa pro lado, passa, né? Daí Exatamente. causa Eu essa senti confusão quando que tu ele tem. explicou que ficou confuso dessa maneira por estar acostumado com passo para outro lado, entendeu? O que Então, tá eu errado, acho. mas se tu entender que passar pro outro lado, tu passa trocando operação, beleza, né? Sim, O menos 10 foi para o outro lado dividindo porque ele estava multiplicando. O menos 10 todo estava multiplicando x. Ok? sim. Então a resposta está aqui. Essa é a resposta. Agora, essa resposta, ela é um número decimal. Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta está te perguntando assim, entre quais números está o x? Entre quais intervalos de valores está o x, percebe? Uhum. Para conseguir perceber isso melhor, se tu escrever 37 sobre menos 10 como menos 3,7, concorda comigo? Sim, Agora, menos 3,7, essa é a nossa resposta. Esse número, menos 3,7, está entre quais números da opção aqui, né? Vamos deixar claro que essa é a resposta. Qual você acha que é a opção certa aqui? Ele está entre 0 e 10? Ele é um número entre 0 e 10, o menos 3,7? eu acho que seria entre 4 e menos 4 e menos 3. Maravilha. Exatamente, você achou certo. Porque, né, aqui está o menos 4, aqui está o menos 3, daí aqui vai estar o 0. Opa, mais para frente vai estar o 1, e assim vai, né? Sim, Veja, os números estão diminuindo. Do 0 foi para menos 3, menos 4. Aqui seria o menos 5, aqui o menos 6, aqui o menos 7, né? sim, Então, ele está aqui. Ele é menor que menos 3, ok? sim. Menor e maior que menos 4. Muito bem, essa é a resposta certa. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Recapitulando, só isolamos x. Eu transformei o 7 numa fração para poder juntar com a fração que estava ali.
Fiz a multiplicação cruzada porque eu acho mais rápido. Isolei o x, passando tudo que tem x para um lado e quem não tem x para o outro, né? Perceba aqui. Sim. Aqui só quem tem x. E aqui eram os carinhas que não tinham. E pronto, né? Fui fazendo, fui resolvendo. Feito. Beleza? Sim. Tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu salvar aqui para te enviar depois. Tá. E vamos para a próxima, meu cara. Tem alguma que tu queira ver em especial ali? Eu acho que. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pro que eu tinha marcado. Só um pouquinho. A3. A 3? Isso. Mas é a 3 da primeira lista, da segunda? É a 3 da Ah, primeira que eu te a 3 que mandei. tem umas tábuas, um negócio assim? Isso. Beleza. Vamos pôr aqui. Tudo bem. E aí, meu caro, como é que resolve uma dessa? 3 tábuas de madeira medindo respectivamente isto, cortados em pedaços iguais. Bem, Essa daqui é MDC, né? pois é, né, cara? Essas questões estão muito esquisitas. MDC é um negócio que a gente vê na sexta série. É que agora a gente tá revisando, né? Entendi. Você mora onde? Eu moro em Florianópolis. Ah, em Floripa, mas você não tem muito sotaque de Floripa. Vim pra cá agora, faz pouco tempo. Ah, tu é de onde? Do Rio Grande do Sul? Sou de Campos Novos. Ah, Então, Campos Novos é Santa Catarina ainda, né? isso. Ah, legal, velho. Eu sou de Joinville, Joinville. em Portugal agora. Por sinal, tá tarde pra caramba aqui agora, 9 da noite. Por isso que eu Caramba. nem liguei a câmera, né? Porque tá escuro, daí você vai me ver todo zoado, essas câmeras. Pior que a câmera do Osama Bin Laden, não sei se tu lembra lá do Osama Bin Laden. O cara Faz tinha quanto tempo aquelas... que tu tá morando aí já? Eu cheguei aqui em novembro. Tá curtindo? Pô, cara, eu acho bem legal aqui, só que eu passo o dia inteiro trabalhando, tipo, mais de 10 horas trabalhando por dia. Daí Trabalha onde? trabalho aqui te dando aula, Ah, tá, dando não. aula pros alunos. Achei que você trabalhava, tipo, em alguma escola, ou você tá trabalhando só dando aula assim? Só. Eu tô fazendo um pós-doc aqui, Aham. levando nas coxas, né? Porque eu trabalho demais, mas tô fazendo. E é isso, minha mulher trabalhando aí. Recomendo, cara. Recomendo vir pra cá. O bagulho E tá tu ficando pretende doido aí no voltar ou Brasil. pretende ficar aí? Oi? Tu pretende voltar ou ficar aí? Não, velho, pro Brasil não volto. Capaz de ser preso lá, entrar na alfândega lá, os caras. Ah, não, você tem Telegram, vou te prender. Tá doido, mano? Não sei se tu viu lá que agora é multa de 100 mil pra quem tem o Telegram. Meu Deus. O bagulho tá insano. Ah, o Brasil tá uma loucura agora, essas. Tá, Tá tá louco. foda, mano. Tá foda. Que bom que eu parti, porque senão eu já tava louco. Vai, bora. Essas tábuas, bem, tá estranho o jeito que ele falou. Tipo, 48 metros. Tá, são tábuas. Tem uma tábua de 48 metros, daí tem uma um pouco menor de 36 e tem uma um pouco menor de 24. A ideia é essa, né? Uhum. Show. Cortadas em pedaços iguais. Então, a gente poderia pensar que elas cortou aqui, pedacinho igual, pedacinho igual, pedacinho igual, tamanhos iguais, né? Uhum. Vai chegar um momento que não vai ter mais como cortar em pedaço igual, porque não vai ter mais os tamanhos igual, né? Sim. A ideia é essa. Bem, obtendo assim tábuas do. Claro, o que vai acontecer é que tu vai ter que continuar cortando elas aqui, né? Só que vai ter um momento que tu vai Sim. cortar só a maior. E beleza, daí tu vai chegar na quantidade de pedacinhos. Então, cada tábua, cada pedacinho medirá. Qual é o tamanho que medirá? Sabendo que a gente vai cortar essas tábuas no maior tamanho possível que nos permite isso, beleza? Uhum. Então é isso aí. Muito bem, muito bem. E aí, tu falou MDC, né? Máximo Isso. divisor comum. Tu sabes fazer o MDC? Sim. Opa, mas então por que tu me falou que tu tava com dúvida nessa? É, porque eu não sabia se era só o MDC, entendeu? Só o Se é só MDC. fazer o É o MDC. máximo divisor comum. Se ele tá falando o maior tamanho possível, é o maior tamanho da divisão dessas tábuas, certo? Sim. Então, MDC. Bem, como é que você faz o MDC? Me fala aí.
coloca 48, 36, 24, faz o risco e daí vai colocando, né? Tipo, até onde eles forem divididos igual. Ah, é? Até onde todos forem divididos, né? Aí, a partir do momento que tiver algum que não seja mais divisível pelo mesmo, aí você para, né? E multiplica. É isso? Inventário bovino. Bem, tem esse jeito aí. Gostei do teu jeito. Eu faço de um outro jeito, eu não sei se o teu jeito talvez é melhor que o meu. Como esse assunto é muito for children, eu acabo que nem vejo muito isso, sabe? Apesar de eu Uhum. dar muita aula para criança, só que MDC é um assunto que a gente só vê na sexta série mesmo, não usa mais para nada. Ó, é o que tu falou mesmo. A gente tem que ir dividindo, tipo o MMC. Aham. Só que quando a gente faz a divisão por todo mundo, eu gosto de fazer de outra cor. Tá. Então, 2 divide todo mundo, porque todo mundo é par, né? Uhum. De novo, por 2. Tudo bem até aí? Sim, Agora já não dá mais, né? Apesar de sim. que dá para dividir por 2, não dá mais para dividir Dá todo pra mundo por dividir por 2. três. Mas dá para dividir por 3. O 3 é um cara que divide todo mundo, certo? Gostei, Sim. gostei do teu jeito. Nunca tinha pensado em fazer desse jeito aí. Show de bola. Show de bola, show de bola. 4, 4, 3. 3 e 2. Daí já acaba por aqui, porque Isso. já não dá mais para dividir todo mundo pelo mesmo cara, porque tem o 2 e o 3, que são primos. Sim. Daí fica 12, como dizem os cariocas, que aqui nessa cidade que eu moro só tem carioca. Esse é o problema. Tem muita gente do Rio de Janeiro, cara. Meu Deus do céu. Se É, viesse mais gente do Sul ia ser mais legal. Mas vem eu muita gente do estudo Rio com de a Janeiro. galera do Rio de Janeiro também, daí, nossa, o sotaque assim, tipo, não dá pra entender nada o que eles falam, Enjoados. dependendo. Enjoados, tá louco. Carioca é uma raça enjoada demais. Ah, no sul é tudo mais bruto, aqui no sul, no caso, né? Eu gosto mais do sulista, né, velho? Gente, mais esquema. Os outros caras são muito nada a ver. Mas não vou ficar falando, né? Vai que um aluno meu escuta aí. Daí fica ruim pra mim, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que gostar mais do sul, né? Sou do sul. Ah, não, velho. O pessoal se faz muito de vítima pros outros lugares do Brasil. Aí eu vou te Sim. falar que quando eu tava fazendo doutorado lá em São Paulo, tinha muito paraense. Daí os paraense, porra, me chamavam de viado o tempo todo, sabe? Por causa do sotaque e Aham. tal. Daí tu ia zoar eles, seu índio. Daí já chorava um monte, já enchia o Não, aí já saco. é Daí virou preconceito, é preconceito, mas com a um gente pode motivo pra falar, ser né? processado já, aí é... Porra, velho. Pô, Não, mal, o mal Brasil tá chegava uma lá o vergonha. pessoal nazista lá do sul. Porra, olha a minha cor, mano. Sou mais escuro que tu, tô falando besteira de mim aí, tá ligado? Os Não, caras só falam merda. o povo aqui do Brasil tá louco, agora é tudo vitimismo, né? Mano, isso que tem, o Brasil virou uma selva, velho. Eu parti porque senão eu tava ficando doido. Mas e aí, qual que tu queres ver agora? Fizemos a da tábua. Tá, eu acho que a 8. A útil da mesma? Isso. Pode crer. Bora ver, bora ver. Deixa eu pôr aqui você. Tá aparecendo bonitinho aí. Muito bem, muito bem. No início do determinado dia, o laboratório Jimenez dispõe de várias seringas descartáveis para uso. Ao término desse dia, a razão entre o número de seringas não utilizadas e utilizadas, razão. Quando você escutar essa palavra, saiba que você está falando de divisão, beleza? Tá. Então, a razão entre as usadas e as não usadas. Então, vamos colocar assim: usada dividido por não usada é igual a dois nonos, ok? Sim. Então, digamos que. Ó o velho mexendo no bagulho aqui, não sabe mexer. Deixa eu estragar aqui. Então, digamos assim, que se tu usa 11 agulhas, né? Das 11 agulhas que tu utilizou, ah, ou melhor, ai, velho, complicado. Que desgraça, mano. Tava funcionando até agora, isso virou tudo negócio pra pagar. Anyway, foi.
Se tu tem 11 seringas, então 2 vão ser utilizadas e 9 não. O negócio é assim, né? Isso. Não, é entre o número de seringas utilizadas e de não utilizadas, isso. 2 nodos. Então 2 são utilizadas, 9 não são utilizadas, beleza? Sim. Se 15 das seringas utilizadas não tivessem sido usadas nesse dia, nossa, perguntem. Se 15 das utilizadas não tivessem sido usadas nesse dia, a razão entre o número de seringas não utilizadas e de utilizadas seria um terço. O número de seringas descartáveis disponíveis são. Muito bem. Tu tentou fazer esse problema? Tentei. Não conseguiu. Essa daí não. Tá. O que eu posso te dizer, né, cara? Eu tenho que te dizer o seguinte: esse problema não é muito fácil mesmo. A gente vai ter que criar uma variável, ok? Sim. Então, das 15, se 15 das seringas utilizadas não tivessem sido utilizadas, então, vamos dizer que você utilizou uma quantidade X, ok? Uhum. Mas vamos supor, por isso que eu vou chamar de linha, Uhum. que você não utilizou 15 dessas. Você tinha utilizado X, só que agora, né, é uma suposição. Se 15 das seringas utilizadas não tivessem sido utilizadas. X menos 15. Menos Isso. 15, exatamente. A razão entre o número de seringas não utilizadas e utilizadas teria sido um terço. Tudo bem. Então, agora a gente vai ter uma nova equação. A linha dividido pela não utilizada linha, agora é um terço. Ok? Aham. Tudo bem. Essa nova situação bizarra, onde da quantidade total, né? É isso. O número de seringas descartáveis disponível no início desse dia era. Bem, está perguntando então, nesse dia aqui, onde ocorreu esse fenômeno, qual é a Sim. quantidade de seringas total? A quantidade de seringas total vai ser as utilizadas mais as não utilizadas, certo? Sim. O problema é que eu estou usando esse sinal aqui, que parece um sinal de menos, vou tirar para não te confundir, tá? Tá. Não tem nada de menos aqui. A última coisa que eu quero que apague, ele apaga. Não utilizadas. Não utilizadas. Então, o número de seringas nesse dia vai ser utilizados mais o não utilizados, beleza? Uhum. Bem, o que acontece é que se 15 não foram utilizadas, então esse 15 que saiu daqui veio para cá. Aham. Saiu desse e foi para esse. Essa é a ideia, tá bom? Sim. Então, veja, ele quer saber quem é a quantidade de seringas. Portanto, a gente tem que saber a quantidade que foi utilizado e que não foi utilizado. Sim. A quantidade que foi utilizado foi X os 15, certo? Sim. Muito bem. A quantidade que não foi utilizado foi um valor que eu não sei quanto é, por hora, eu vou Usaria chamar X de também ou Y. não? Não, Y. tem que usar outra letra, tá? Mais 15. Porque esse cara veio para cá, né? O Uhum. que deixou de ser utilizado é não utilizado, foi para outro cara. Muito bem. Nós também temos essa informação muito interessante, né? Que a divisão desses caras dá um terço. Uhum. Então, só que quem são esses caras? São justamente esse aqui, certo? Uhum. Dividido por esse aqui. Isso dá um terço. Então a gente está buscando uma relação entre essas grandezas, beleza?
É isso que a gente está Sim. buscando aqui para ver se a gente consegue resolver isso aqui. Muito bem. Veja que a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada que tinha feito aquela hora. E você vai ter uma relação bem legal aqui. Você vai ter 3x menos 15 igual a y mais 15. Uhum. Ok? Portanto, você tem 3x por chuveirinho, né? Sim. Menos 45 igual a y mais 15. Daí você pode até chegar numa equação bem legal do tipo, se liga, 3x, passa esse y para o outro lado, menos y, igual a, passa esse menos 45 para o outro lado, 15 mais 45, 60. 3x menos y é igual a 60, ok? Sim. Ah, muito bem. Eu tô querendo entender isso aqui, né? Onde que a gente vai usar esse negócio, né? Cara, que estranho esse problema. Porque isso aqui também tem a ver com o problema, né? De alguma forma tem que ter a ver. A quantidade de. Sei, cara, esse problema tá bem estranho, pra falar a verdade. Não consegui entender esse enunciado direito. 15 das seringas utilizadas não tivessem sido utilizadas nesse dia, no dia que era 2 nonos. Dia que era 2 nonos. Então, vou chamar de. Eu estou chamando de XY, né? Uhum. Então, x igual a y era 2 nonos. X sobre y agora era 2 nonos. Então, a gente tinha aqui 2y igual a 9x, certo? Por multiplicação Uhum. cruzada de novo. Então, tu tem essa equação e tu tem essa aqui. Sim. Então, assim a gente vai encontrar o valor de x e y, resolvendo esse sistema. E aí, tu sabe resolver sistema de equações? Sei. Opa, então dá para encontrar o valor de x e de y. Com esse valor a gente consegue o que o problema está pedindo, tá bom? Vamos só recapitular porque ficou meio confuso, né? Ó, Tá. você tinha essa situação inicial aqui, Uhum. onde a quantidade de usada, eu estou chamando de x e de y não usada, era 2 nonos. Só que nesse dia ele supôs uma coisa. Se tu tivesse usado 15 a menos, ou seja, Uhum. se tu não tivesse usado 15, né, tu teria uma outra proporção, Sim. que é Um essa terço. aqui, 1/3. Muito bem. Então aqui seria o novo x e o novo y. O novo x é x menos 15, porque subtraiu. O novo y aqui é y mais 15, que foi o que eu coloquei aqui, certo? Certo. Por quê? Porque eu estou procurando esse cara. Eu estou procurando quem é a quantidade de seringas total, que são as usadas e as não usadas, certo? Sim. Na prática, eu estou procurando quem é x mais y, porque vai matar esses caras aqui, né? Sim. Menos 15 mais 15 vai matar. Só que eu tive que usar as informações que o enunciado me deu. Então eu utilizei aqui que os usados e os não usados dão 1/3. Usado é isso, não usado é isso, dava 1/3, certo? Certo. Tudo bem até aqui? Tudo. Fiz a multiplicação cruzada, cheguei numa expressãozinha, só um pouquinho mais simplificada. E fiz também com aquela situação inicial, onde o x e o y era 2 nonos, usado e não usado era 2 nonos. Sem aquela suposição dos 15, né? Uhum. Certo. Então, uh, nós temos duas equações que envolvem x e y. E aqui tu tem que ter uma certeza, cara. Quando tu tem duas equações, você tem informação suficiente para resolver teu problema, tá bom? Tá. E agora tu tem que isolar aí o x ou o y, beleza? Dá pra escolher qualquer um aí nessa Escolhe o que situação. você quiser, meu cara. Tá, Beleza? pega o X então. O que você quiser, pode isolar o x. Tá. Daí vai ficar. Daí o 9 vem positivo? 9 positivo. Isso. Vai lá, Não, tenta isolar do teu jeito, não tem problema se errar, beleza? tá.
Eu pegaria o 9 e o 3, somaria os dois, no caso. Daí ficaria 11. Aí faria x dividido por 60. Ah, 11 dividido por pode 60, fazer no então. caso. Pode fazer. Faz o seguinte, quando chegar na resposta, manda uma foto. Eu não tenho pressa, tá bom? Definitivamente eu Tá. não tenho pressa. Tá, só um pouquinho. Só deixa eu pegar um rascunho. Não deu certo. Não consegui isolar? Acho que não. Deu errado. Não deu resultado. Tá, mas o que tu fez, velho? Qual que é o valor do X e qual que é o valor do Y? Tá, eu tenho que descobrir o valor do x, daí depois eu substituo na equação, é isso? E Isso, depois o de y, no caso, consequentemente. isso. Aí o valor de x deu 40. Tá, e daí? O que que tem? E o valor de y deu 60. Mas eu acho que não tem como dar 60 o valor de y. Por que não? Não sei. Vou terminar aqui então. Supondo coisa do nada. Não, não dá certo. Eu tô fazendo errado, não tá certo. Mas por quê? Cara, eu acho que eu isolei errado. Ah, me mande a foto então da conta. Não, acho que. Pera. Meu Deus, eu vou ter que acertar isso, não posso errar. É fácil. É verdade, é uma conta meio fácil.
É o que eu fiz errado. Tá, ó, só deixa eu ver se meu pensamento tá certo. Para eu conseguir, para eu descobrir o X no caso, o meu Y ele teria que ficar oposto do Y de cima, para eu conseguir cancelar ele, né? É um jeito. Aí ficaria, teria que multiplicar por -2 a de baixo. Não, Você pode não, multiplicar por por, menos por 2 aqui 2, embaixo, sim. Isso por mesmo. 2. Aí fica 6x menos 2y igual a 120, né? Sim. Então não tô tão errado. Agora acho que vai dar certo. Se terminar, me fala, né? Tá. Ficou 220. O quê? A soma dos dois, x mais y? Não, o resultado final. Que é a soma do x mais y. Né? Isso, Aí sim. Tem essa opção como resposta? tem. Opa, aí sim. Muito bem, muito bem. Aí, ó. Um pouco de Eu karma. vi que Já vai. eu vi que eu ia ter que conseguir fazer, pelo amor de Deus. Aí, ó. Boa. Você vai ter prova quando, cara? Vou ter amanhã à tarde. Poxa, mas também, né? Vocês me chamam em cima da hora. Se tiver chamado com um pouquinho mais de tempo. Te É que garantir esse é que 10 aí. eu não conheci o site, sabe? Eu conheci ele meio em cima da hora. Aí eu peguei para eu ter uma revisão antes da prova, mas para as próximas provas eu quero pegar com antecedência. Pode crer. Show de bola. A gente pode até fazer um pacotinho, fazer uma aulinha aí por semana, num horário bom aí. Aí Pode fica ser, a mais gente pode barato. conversar. Podemos conversar daí. Show de bola, show de bola. Vamos lá, vamos continuando aqui. Qual que Tu tu quer? faria, tu faria da mesma forma que eu fiz essa questão? Sim, sim. Eu também faria essa multiplicação por 2 ali na parte de baixo que tu fez. Tá. Beleza? Deixa eu pegar outra agora. Beleza. Tá, agora a gente pode ir para pro segundo, pra segunda folha, sabe? Pro segundo PDF. Ah, é? Qual que tu quer ver lá? Hum, acho que dá para começar na 2. Deixa eu Isso. ver. Deixa eu abrir aqui.
Isso foi uma prova tua, então. Isso. Na verdade, eu fui mal por causa da prova 2. Porque não estava habituado ainda com essas questões somatórias, sabe? A UFSC é só isso. Você vai fazer o vestibular da UFSC. Não, não rola para mim. A parte de somatória eu não consigo pegar o jeito, sabe? Pois é. É chato mesmo o vestibular da UFSC, é meio barra pesada. Eu não consegui pegar o jeito para fazer essas questões aí, cara. Eu sofro muito. Certo. E aí? O que tá rolando aqui? Cara, isso daí para mim é pesadelo já. Não sei. Bem, Já cai. Isso daí já é. ele tá falando aqui de uma série de coisas, né? O maior Sim, elemento da matriz A. Daí ele deu uma regra para a matriz A. Daí a gente tem que escrever a matriz A baseado nessa regra que ele deu, beleza? sim. Determine. Bem, vamos descobrir. O maior elemento da matriz A, que segue essa regra aqui, ele está dizendo que vai ser. Tá, o maior elemento da matriz A é 8. Está dizendo que esse maior elemento é 8. Beleza. Vamos Uhum. ver agora alguns detalhes da matriz A. É uma matriz 3 por 2, beleza? Isso. Uhum. Então vamos escrever isso. É 3 linhas por Por 2 duas colunas. colunas. Isso. Então vai ser o A11, o A12 e o A32, certo? Sim. E assim vai os outros. A21, A22. Eu acho que é o contrário. É 3 linhas por 3 colunas. Por 2 colunas. Mas é o que eu tô falando. Não, é 3 linhas por 2. É verdade. Bem, muito bem. E agora vamos para a terceira linha. A31 e A32, certo? Isso. Só que os termos, eles têm uma regra, que é o seguinte, um termo qualquer, onde tu tem um I e um J, a regra é 3I menos J ao quadrado. Então, por exemplo, esse termo aqui, qual que é o I, qual é o J dele? O primeiro é o I e o segundo é o J, né? O I é 1 e o J é 1, concorda comigo? Isso. Aham. Então significa que pela fórmula aqui, vai ser 3 vezes 1 menos 1 ao quadrado, concorda comigo? Sim. Ah, então eu teria que fazer de todos eles, eu teria que colocar Exatamente. nessa regra. Todos eles na regra. Ah, entendi. E agora você descobre que o primeiro termo vale 2. Ok? Sim. Aí ele quer saber o maior termo, né? Maior termo. Bem, Então vamos você pensar no substitui padrão. o 3 e 2 no caso, né? Vamos. Mas tu tem que fazer todos para ver se ele é realmente o maior termo. Mas vamos reparar um padrão aqui. Vamos reparar um padrão. Ele multiplica pela linha e subtrai a coluna. Uhum. Então, quanto maior for o número da linha e menor for o número da coluna, melhor. Certo? Sim. Vamos escrever isso aí. Por meio da regra, percebemos que quanto maior for a linha, ou seja, o valor de I, menor for a coluna, ou seja, o valor de J, maior será o termo. Ok? Sim. Onde que nós temos uma linha grande e uma coluna pequena? No 3 e 1. Exato. Então, quanto é que vai dar 3 e 1? 8. 3 vezes 3 menos Ah, 1. é o quadrado, não viu o quadrado. Mas é 8, pô. 9 menos 1 é 8. Sim. Mas eu não tinha raciocinado o quadrado ali. Não tinha visto. Não tem problema, 1 ao quadrado Se fosse outro número no lugar de um, eu ia errar.
Mas, Então, de fato, a resposta é 8. Ele falou que vai ser o termo. Qual? O maior é 8. É isso aí. Então está mas aí certo. você não teria. Mas tu não teria que pegar o 3 e 2? Cara, se tu quiser, tu faz todos. O problema é, a gente concluiu aqui pela lógica que tem que ser o cara com a maior linha e com a menor coluna, certo? Entendeu? Tá, mas se eu fizesse com 2, ele seria 8 também? Não, ele daria menos, ele daria menos. Tá Ele vai certo. subtrair 4, né? Então vai dar menos. Aham, vai subtrair 4 de 9 fica 5, tá certo. Exatamente. Show, show, show. Muito bem. Entendi. Top. Vamos para a próxima afirmação. Sua próxima afirmação. Ele falou uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. O maior elemento da C22 da matriz CA vezes B. Peraí. O elemento C22 da matriz AB. Que é a multiplicação, né? Multiplica linha por coluna. Só que a gente não vai fazer tudo isso, né? Você não vai ficar o dia Sim, inteiro fazendo, certo? certo. Então, como tu quer o termo 22, tu quer o termo da multiplicação da segunda linha pela segunda coluna, tá bom? Tá. Porque como tu tá fazendo a multiplicação de C vezes C sendo A vezes B, então daí tu tens que lembrar que para que role a multiplicação, tu tem que ver a quantidade de linhas e de colunas, que também tem Uhum. que ver a quantidade de linhas e de colunas. Acho que tu lembra disso, né? Sim. Esses têm que ser iguais, e esses aqui vão ser a dimensão da tua matriz, certo? Tá. Por quê? Porque da primeira, tu sempre multiplica em formato de linha, e na segunda, tu sempre multiplica em formato de coluna, beleza? Aham. Então, por isso que se eu estou querendo pegar o termo 2, 2, ele vai vir da segunda linha e da segunda coluna, tá bom? Sim. Tá, é a Portanto, única dúvida que eu tenho nisso. Eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 1, 6 por 1 também, aí o 7 por 7 por 0. 0 e 8 por 0 e vai somar tudo, exatamente. Tá. Ah, então tranquilo. O que vai dar 5 mais 6, 11. vai dar 11. Tranquilo. Vai dar 2, e tá errado, certo? Aham. Então essa afirmação é falsa. Por isso que não estava de vermelho, né? Porque ela é falsa. Sim. Beleza. Vamos tentar ver a última rapidinho aqui. Bem, Eu teria que fazer o quadrado, a matriz, né? Tá, mas por que que não tá certo? Ah, não. Porque que a quando. matriz ao quadrado é ela vezes ela mesma, certo? Sim, Então não é o que está rolando aqui, né? tá Não é o que certo. está rolando aqui. Claro, tu tem que provar, né? Mas de modo geral não é o que está rolando aqui. Por que não? Porque não é o quadrado de cada termo. Hum, Ah, é o quadrado de cada termo, entendeu? É você eu achei. fazer a multiplicação deles, fazer a multiplicação deles. E não vai ficar igual aquele cara. Essa é a questão, entendeu? Então, linha por coluna. Hum. Vamos lá, vamos fazer cada um dos Ah, termos. tá. Eu achei que era Eu achei que era só colocar os termos Não, ao não, quadrado. não, Eu não, não. iria errar. Multiplicar é isso. Fazer a multiplicação da matriz. Então, vamos falar do primeiro termo aqui. Vezes um, mais 2 vezes 3, 6. Bora lá no outro termo da outra coluna. 2, 8. Por aqui. 3, 12. Então já está bem diferente, percebeu? Sim. 6,
16. Sim, E é isso. nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Beleza, então fica 7, fica qualquer outra coisa. Então é isso, velho. Poxa, eu acho que deu pra te dar uma forcinha aí, né, velho? Deu. Deu Pô, pra. espero ter ajudado. Tomara que você vá bem na sua prova amanhã, tá bom? Vou sim. Porque Bora. tá umas questõezinhas assim, umas muito fáceis, outras muito difíceis. Sim. Aquela lá da seringa, poxa, treta. Mas acho que vai dar É, tudo as, certo. Vai as com da prova confiança. 1, a maioria eram mais tranquilas, né? Mas vai com confiança, cara. Vai com confiança. A gente estudou junto, dá uma lida nessas questões antes da prova. Tenho certeza que você vai bem, beleza? Força. Fechou, então. Abraço, meu querido. A gente se Fechou, fala. obrigado. Precisando é só chamar, hein? Abraço. Valeu.